Cá estamos nos estúdios modernos, tecnológicos do Invest News. Para raios começar, passando nas laterais. Uma loucura. Para mais um Cafeína. E vocês sabiam que nos últimos 4 anos, mais que dobrou o número de fundos imobiliários negociados na nossa querida Bolsa, na B3? Salve, salve vocês que nos acompanham aqui e olhando pelo retrovisor. Tínhamos disponíveis na Bolsa Brasileira 190 FIIs, agora são 431 segundo a B3. E essa expansão de fundos imobiliários foi devido, em grande parte, à redução da taxa de juros na época. Em 2015, a Selic começou uma trajetória de queda e chegou no seu menor patamar da história ao bater os 2% em agosto de 2020. Mas esse percentual se manteve até 5 meses depois. E essa Selic menor impactou os rendimentos na renda fixa justamente por essa classe de investimento acompanhar as variações dos juros, o que levou muitos brasileiros para renda variável, em especial fundos imobiliários. Hoje a B3 tem 1,6 milhão de investidores na modalidade, antes 208 mil em 2018, a baita mudança. Pois é, e com esse salto no número de investidores, claro que havia demanda, o que fez com que muitas gestoras entrassem no mercado e aumentassem a oferta de fundos imobiliários. Só que com a Selic nos 2 dígitos, esse movimento parece que vem se invertendo. A gente vê o crescimento continuando, mas a passos mais lentos, a taxas decrescentes. E também, Sammy Boy, o valor das cotas foi impactado, né? Então, sem dúvida, tivemos aí pandemia, tivemos aí a questão da Selic e aí alguns tipos de fundos imobiliários sentiram na pele. Só que com as cotas negociadas por um valor abaixo, muitas vezes do valor patrimonial dos FIIs, e diante da oportunidade de ganhar capital em curto prazo, tem FIIs que estão avaliando vender seus imóveis e liquidar suas carteiras. É o caso, por exemplo, do CSHG Prime Offices, FI, Edifícios Ouro Invest, BM Brascan, Lajes Corporativas e Europa 105. O que vem acontecendo é o quê? Que gestores e investidores enxergavam na venda dos portfólios dos FIIs um negócio muito mais rentável do que a manutenção propriamente dita dos fundos no mercado. Com o atual nível de desconto dos fundos, em especial aqueles focados em lajes corporativas, ou FIIs de escritórios, isso abre uma janela de oportunidade para novas aquisições. São imóveis de alta qualidade sendo negociados a valores considerados bastante descontados, para alguns analistas abaixo até do que seria o justo. É o caso, pelo menos segundo os analistas, de lajes corporativas, que foi bem penalizado na pandemia por conta do home office. E as cotas desses fundos ficaram, como o Doni falou, segundo os analistas, descontados, porque o investidor não enxergava uma luz no final do túnel. Tanto que paira a dúvida sobre quando o segmento vai voltar à normalidade pré-pandêmica. E com isso, temos visto um modelo híbrido nas empresas, ou seja, parte em home office, parte presencial. E dessa forma não fica claro se os prédios corporativos vão continuar com a demanda que tinha antes. Agora, focando nos FIIs que estão aí em vias de vender o seu portfólio, o CSHG Prime, o Credit Suisse Hedging Grifo Prime, recebeu nada menos do que 25 ofertas de compra para os imóveis que constam no fundo. Em assembleia, o Credit Suisse Hedging Grifo disse que tinha aprovado a venda de 2 edifícios em São Paulo, o Metropolitan e o Platinum, com área bruta de 12 mil metros quadrados. Nesse caso, os próprios cotistas, que têm posição relevante, aprovaram a venda dos imóveis. Além do CSHG atuar no segmento de lajes corporativas, que é o setor mais descontado dos FIIs, ele faz gestão passiva, sendo essa, Doni, uma característica apontada aí por muitos como um acelerador para alienação dos portfólios. Esse perfil de gestão foca apenas na administração dos imóveis e não em fazer giros de carteira, comprar e vender ativos para então aumentar o patrimônio e com isso doem os rendimentos dos cotistas, como o que acontece nos que fazem gestão
ativa. Mas apesar de ser um modelo mais tradicional, os fundos imobiliários de gestão passiva perderam muito espaço no mercado. Dos 106 fundos imobiliários que compõem o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, só 5 se enquadram nesse perfil aí. E uma vez que não há perspectiva de expansão, esses FIIs são alvo de aquisição por uma gestora mais capitalizada. É o caso do FII Edifício Ouro Invest, um dos mais antigos do país, que recebeu proposta para vender os 9 andares que ele tem em um prédio localizado na Avenida Paulista, aqui em São Paulo mesmo. Segundo o regulamento deste fundo, em caso de total alienação dos ativos, o que acontece em sequência é nada menos que uma liquidação e extinção do FII. Agora, além dele e do CSHG, que já falamos, tem o BM Brascan, um fundo de escritórios que recebeu proposta para vender todos os seus imóveis em carteira. Esse FII, Doni, é dono de 2 andares do prédio Brascan Century Corporation, que fica no Itaim Bibi, aqui em São Paulo, além de 4 andares na Torre Rio Sul, localizada no Rio de Janeiro, em Botafogo. Até o momento em que a gente está gravando esse vídeo aqui, a gestora e os administradores do fundo analisavam a oferta de 98 milhões de reais a ser paga até o final deste ano de 2022. Eles também iriam convocar uma assembleia com os cotistas. Já o Fundo Imobiliário Europa 105 recebeu proposta para vender seu imóvel na Avenida Europa, em São Paulo. O FII tem 50% de participação nesse edifício, sendo o único ativo na sua carteira. Vale lembrar que alguns FIIs, não esses que estão em processo, já foram liquidados em transações semelhantes. Caso do JSRE 11, que adquiriu o único imóvel do TB Office, do HGLG 11, que comprou o GR Louveira, entre outros. Teve também o caso de cancelamento de listagem do Mogno Real Estate. As cotas do fundo foram negociadas até fevereiro e os cotistas receberam os valores referentes à devolução do patrimônio. É bom também ver se a oferta pelos imóveis supera o valor patrimonial do fundo. Se a oferta gerar valor por acionista, os analistas apontam que esse pode ser um bom negócio. E no caso de ser feita uma incorporação, o que deve ser olhado de perto é se vai mudar a gestão. Tanto pode melhorar, como piorar, obviamente. Mas às vezes pode ser uma gestora mais capitalizada, com um histórico de aquisições e giros de carteira e só por isso beneficiar o cotista. Dito isso, Doni, eu tenho que perguntar. Pergunte. Você já teve algum fundo liquidado? Não. E já investi em fundos imobiliários, mas não liquidados. Você já teve? Também não. E você que nos assiste, já teve algum caso desse? Conte para a gente. Não. Ou está prestes de ver algum dos exemplos que falamos? Aproveita, deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações, correto, Doni? Corretíssimo, Sammy Boy. Nada mais me resta a não ser chamar o glorioso Giro de Notícias. E a Gafisa vai construir um prédio no metaverso. Após a construtora aceitar criptomoedas como meio de pagamento das suas unidades, agora vai inaugurar seu espaço no mundo virtual. O prédio está localizado dentro de uma plataforma online acessível, com ou sem óculos 3D. O espaço visa auxiliar os clientes a customizarem as plantas dos imóveis residenciais. A remuneração anual conjunta dos 90 CEOs das empresas que compõem o Ibovespa, o principal índice de ações da Bolsa Brasileira, superou a marca de 1,1 bilhão de reais em 2021. Isso significa que o salário médio mensal ultrapassa 1 milhão de reais por executivo. O levantamento dos ganhos foi feito a partir da documentação pública com a remuneração divulgada na CVM. E o investimento direto no país do primeiro trimestre deste ano foi de 24,1 bilhões de dólares, cifra 25% maior do que no mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados pelo Banco Central. A expectativa do BC para este ano é de recuperação em relação a 2021. Notícias giradas e é hora de dar tchau para os telecafeiners de hoje. Hora de dar tchau, bom dia, boa noite ou boa tarde e claro, nos vemos por aqui no próximo Cafeína. Tchau, tchau. Tchau.